Olá, graça e paz, tudo bem? Espero que sim. Se não tiver, tenha fé que vai melhorar. Deus abençoe a sua vida. Bom, vamos estudar a palavra de Deus. Eu sou o pastor Fábio Batista e tenho aqui vários conteúdos bíblicos para você. Mas hoje nós vamos estudar o livro de Josué, capítulo 24, versículo 32. Vamos ler na Almeida Revista Atualizada. Vamos lá, o texto sagrado. Josué, capítulo 24, versículo 32. Acompanhe aí, por gentileza. Os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó compraram aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, que veio a ser a herança dos filhos de José. Glória a Deus. Este versículo é um versículo que chama bastante atenção, por duas razões. Uma, porque Israel levou os ossos de José. A outra, porque José pede para levar os seus ossos. Primeiro, vamos estudar o texto e tentar entender. Israel leva os ossos de José por uma razão muito simples. Porque José tinha pedido para levar os ossos. Agora, por que José pediu para levar os ossos? Aí nós vamos encontrar a resposta na Bíblia, aonde José diz que Deus havia prometido aquela terra a Abraão e aos seus descendentes, e que Deus visitaria Israel no Egito, e ao visitar Israel no Egito, ele queria sepultado em Canaã. Então, o que podemos entender aqui é a promessa de Deus nunca falha. Entenda isto. Este versículo revela o Deus de promessa que nunca falha. Por que eu posso lhe dizer isso? Porque a promessa feita a Abraão se cumpre mediante a Israel entrar na terra e sepultar o corpo de José em Siquém. Ali sela aquilo que Deus havia falado para Abraão, e justamente nessa região. Deus prometeu a Abraão nesta região. Gênesis 12 registra que Deus disse que daria esta terra a Abraão. E esta terra pertencia a quem? Aos cananeus. Quem são os cananeus? São os descendentes de Cã. E quem é Cã? Cã é filho de Noé. E o que aconteceu com Cã? Cã revelou a nudez de Noé e Noé o amaldiçoou. E Noé disse o quê? Noé disse que Cã seria servo dos seus irmãos. E Abraão é descendente de quem? Abraão é descendente de Sem. Então logo entendemos que a região de Canaã pertence a Abraão. Não só pela razão de Deus prometer, mas Deus estava cumprindo aquilo que Noé havia determinado. Aleluia, glória a Deus. Entende agora que Deus é Deus de promessa? Que se Deus prometer, ele cumpre. Não saia da posição, que se você sair, você perde a bênção. E Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Os três patriarcas não puderam contemplar, mas os seus descendentes contemplam. E de Isaac veio a Jacó, e de Jacó veio a José. José não nasce na terra onde Abraão havia entrado, na promessa de tomar posse. Nasce em outra terra por uma razão de briga familiar. Jacó tem que fugir e lá ele se casa e tem os filhos, mas um dia ele resolve retornar. E ele retorna para sua terra natal. E ao retornar à sua terra natal, ele compra uma terra justamente aonde? Em Siquém. Observe bem, Abraão entrou em Canaã passando em Siquém. Jacó retorna para Canaã, ficando aonde? Passando em Siquém. Deus prometeu aquele local, mas o inimigo tentou de todo jeito desviar, tirar. Mas o dia do cumprimento da promessa chegou, porque Deus, ele cumpre as suas promessas. Paulo em Gálatas, ele disse que Deus é Deus, promessa, porque Deus fez as promessas a Abraão. E Deus cumpriu.
Hebreus disse que Deus faz promessa a Abraão. Deus, ele cumpre. Eu não sei o que Deus prometeu, mas ele cumpre. E de José, vem a sua descendência. E a sua descendência contempla a terra prometida. Mas José, ele foi parar no Egito por um problema familiar. Ele foi vendido para Potifar, ele, o ismaelita, que comprou na mão de seus irmãos. E lá José se torna governador do Egito. E lá Deus realiza o sonho de José, de um dia ele ser líder e de ser líder dos seus irmãos. E ele torna governador do Egito e reencontra com seus irmãos, reencontra com seu pai. E a sua família vem morar no Egito. O seu pai morre, passa-se ali muito tempo, mas o pai de José é enterrado aonde? Jacó é enterrado na caverna de Macpela, aonde fica na região de Canaã, de Siquém. O que significa? É que lá é o lugar que Deus vai concretizar a bênção. E Abraão foi sepultado, Sara foi sepultado, Isaac foi sepultado e Jacó foi sepultado nessa região. Então, observe que Deus está sempre sinalizando, dizendo, a bênção é aqui, saia da promessa não. E José morre no Egito. Só que José, ele entende uma coisa, que Deus tinha prometido aos seus pais. E aí ele disse que Deus o tiraria do Egito, que Deus ia visitar o seu povo. E ao visitar, que eles levassem os seus ossos, o corpo de José. E o corpo de José é levado por Israel. E como é que Deus visita? Deus visita através de Moisés. Deus chama Moisés e pede para Moisés ir no Egito tirar o povo do sofrimento da escravidão e levar para uma terra prometida. E Moisés sai com esse povo do Egito, levando o corpo de José. E eles levam o corpo de José. Só que não é a questão de levar um corpo, simplesmente. Nem levar os ossos dentro de um saco ou dentro de uma sacola. Não. Eles levam o corpo de José, provavelmente, pelo que entendemos dentro do texto, em um sarcófago, em uma situação onde o corpo de José está mumificado. Por que podemos entender isto? Porque o pai de José vai morrer, Jacó, e José vai pedir os médicos para embalsamar o corpo, e vai demorar ali período de 40 dias, todo o processo de mumificação. E depois leva Jacó a ser sepultado. E do mesmo modo, a Bíblia diz que o corpo de José foi embalsamado. Se foi embalsamado, então provavelmente aconteceu o processo da cultura egípcia, que era mumificar o corpo para quê? Para conservar. E esta é a ideia de José, é que ele fosse sepultado, não em Siquém, de uma forma levado para lá como o pai dele, mas sim de uma forma entrando na terra prometida, para que todos pudessem ver o Deus que ele servia. Sabe por quê? Porque toda Israel não acreditou nessa promessa. Porque nós vamos ver o único a citar que Deus visitaria o seu povo é José. Então José nunca perdeu a esperança. Mas sabe por quê? Porque José teve experiência com Deus. Quem tem experiência com Deus não perde a esperança. Quem tem experiência com Deus sabe que Deus cumpre a promessa. Quem tem experiência, tem intimidade com Deus, sabe que Deus não abandona. Eu quero dizer para você, não perca a sua esperança. Tenha intimidade com Deus, tenha comunhão com Deus, porque Deus vai cumprir a promessa na sua vida. O povo de Israel, eles vão levar esses ossos. Interessante que uma tradução bíblica não diz ossos, mas diz sim corpo de José. E eles levam esse corpo para sepultar lá em Siquém. E no livro de Josué, capítulo 24, Josué chega em Canaã como? Atravessando o rio Jordão e chegando em Siquém. E ao chegar em Siquém, ele prega dizendo que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó aquela terra. E aquela terra Deus daria ao seu povo. Eita glória! Deus
promete e cumpre. Eu não sei o que Deus prometeu, mas eu sei que Ele vai cumprir. Eu não sei o que você está esperando, mas o tempo de Deus vai chegar na sua vida. Eu não sei o que você deseja, mas eu sei que Deus cumpre as promessas. Deus é Deus de promessa. E Deus cumpriu esta promessa. Deus realiza sonhos. Deus é o Deus das causas impossíveis. Aparentemente isso não seria possível, mas Deus fez tornar possível. E eu quero dizer para você que Deus promete tantas coisas para os seus filhos, para os seus servos, e os seus servos não tomam posse porque não permanecem na posição. Quem permanece na posição recebe a promessa de Deus. Que Deus abençoe.